Olá, turma, com vocês mais uma vez o professor JP de Biofísica. E o assunto de hoje é trabalhar fator de Van Hoff. Para trabalhar fator de Van Hoff, precisamos conhecer um pouquinho sobre soluções iônicas. E aí eu te passo o conceito, o que é este fator de Van Hoff. Imagina comigo pegando uma substância iônica, como, por exemplo, sulfato de alumínio, cloreto de sódio, glicose, entre outras substâncias. Só que, dentre esse conjunto de substâncias, nós temos que conhecer quem é iônica, quem é molecular. A solução iônica, ou o composto iônico, ele vai ter formação de cátions e vai ter formação de ânions. Isso quando colocado em contato com a água, H2O. Tudo jóia? Então, esse fator de Van Hoff, ele diz o seguinte, né? Hoff, o que é que ele diz? Quando eu pego uma substância dessa e coloco em contato com a água, nem sempre toda a substância ela vai sofrer dissociação nos seus respectivos íons. Vai depender do que nós chamamos grau de ionização. Esse grau de ionização, ele determina, indica quantos por cento desse composto vai estar dissociado ou ionizado em solução. No caso, a água. Tudo bem? Então, precisamos saber disso. Então, eu tenho esse sal aqui. O número de partícula final, o número de partículas finais na solução é muito maior que o número de partículas inicialmente colocado. Esta é a relação entre o fator de Van Hoff. É eu pegar o número de partículas, que eu vou já te mostrar aqui, que vai ser formado, dividido pelo número de partícula inicial. Quanto que eu tinha inicialmente? Quanto que eu tenho finalmente? O número de partículas aqui na solução é muito maior, comparado ao início. Esta relação me dá o que nós chamamos de fator de Van Hoff, que é representado pela letra I. Olha nesse exemplo aqui. Eu tenho sulfato de alumínio. Olha o macete. Sobe o 2, negativo. Sobe o 3, positivo. A esquerda do composto, sempre positiva. A direita do composto, sempre NOx negativo. Isso para compostos que são iônicos. É fácil você determinar o NOx, né? Conhece muito bem da tabela periódica. Se vocês têm dificuldade em saber quem é o positivo e em quanto, se é monovalente, bivalente, trivalente, você precisa ir analisar a tabela de cátions e ânions lá do seu material, tá bom? Então, veja só, quantos alumínio você está vendo aqui? 2. Então, vamos colocar aqui para balancear. 2. Quantos grupos de sulfato nós temos aqui representado? 3. Então, você tem 1 mol inicialmente, ó. Você tem 1 mol inicialmente desse composto, considerando 100%. Aqui você tem 2 mol de alumínio mais 3. 3 mol de sulfato. Quando você somar tudo isso, você tem quantos mols de íons? Quantos mols de íons você passa a ter? 5. 2 mais 3, 5. Inicialmente tinha quanto? 1. O que é que eu estava dizendo há poucos minutos aqui? Que o número de partículas finais é muito maior do que o número de partículas inicialmente colocado. Isso te leva ao fator de correção de Van Hoff. Se eu considerei 100% dissociado, esse sal aqui, com o passar do tempo, é como se não tivesse mais, ó. E só tem o quê? Os íons em solução. Considerando desta forma que esses íons estão em solução aquosa, 100% dissociados. 100% dissociados. Beleza? Fazendo aqui o nosso recipiente. 100% dissociados. Porque o sal, ele é 100% dissociado em água sulfato de alumínio.
E com isso você tem a relação de Van Hoff. Então, se você pegar a letrinha I e fizer a relação, eu tenho 5 dividido por quanto? Por 1. 5 dividido por 1, qual é o fator? 5. Significa que esta é a relação do número de partículas finais dividido pelo número inicial, eu acho um fator 5. 100% dissociado. Isso é considerando soluções iônicas. Mas depende de cada solução do número de partículas. Se você tem o cloreto de sódio, está no sólido inicialmente, coloco em presença de água, para mostrar que vai ter uma dissociação. Considero aqui 1 mol inicialmente. Vamos colocar em presença de água. Ó, NaCl. Aqui, meus queridos, o seguinte. 1 e 1. Não precisa aparecer. Mas se você subir aquela regrinha, olha o que é que vai dar. À esquerda positivo, à direita negativo. Então eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Quantos sódio? 1. Quantos cloreto? 1. Então, somando isso aqui, quantos mols de partículas nós temos? Quantos mols? 2. Beleza? 2 mols de partículas. Inicialmente, quantos mols? 1. Então, se eu pegar e fizer a divisão, o I vai ser igual a 2 dividido por 1. Quanto que deu aqui? Qual é o fator de Van Hoff? 2. Significa que este sal, cloreto de sódio, está 100% dissociado em água. Passado alguns minutos, não temos mais o sal no estado sólido, e sim todos os seus íons aqui presente em contato com a água, formando o que nós chamamos de solução. Ó, aí eu faço o copinho aqui para você ter a ideia de que estão em solução. Os íons de sódio junto com o cloreto mais a água. Na aula passada até colocava assim, ó. Se o sódio ele é positivo, alguém da água tem que vir para cá negativo, que é a molécula da água. Ó. O oxigênio tem carga negativa. Então o íon ele fica solvatado pela água com cargas elétricas opostas. Ó. Isso aqui é o oxigênio negativo. Aqui é o hidrogênio, aqui é o hidrogênio. Porque a molécula da água, quando você faz a geometria dela, é isso aqui, ó. A gente costuma mostrar que é o oxigênio, de um lado o hidrogênio, do lado o hidrogênio. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Para te fazer essa representação. E quando você pega o cloreto, que é negativo, olha quem é a água. Esse é positivo e o O é negativo. Então, quem é que vai estar aqui? Ó, quem é que vai estar aqui? O hidrogênio, que tem carga positiva. E aqui eu faço a molécula da água, ó, certo? Então, você começa a perceber que o íon cloreto ele está sendo solvatado, ou seja, dissociado o tempo todo pela presença da molécula de água. Então, posso colocar o hidrogênio aqui, faço uma molécula maior que a do oxigênio, e coloco outro hidrogênio positivo para lá, ó, mostrando essa geometria. Então, sempre quem liga aqui é o hidrogênio de carga positiva. Faço o maior, que é o oxigênio, e aqui eu mostro outro hidrogênio. E assim, começam a ter essa formação de íons dentro da solução. Tá? Microscopicamente, é como se tivesse dado um zoom e puxado e feito aquele movimento microscópico, onde estariam tendo essas interações eletrostáticas entre essas cargas de cátions e ânions. Bem interessante, né, pessoal? Isso é o que ocorre quando se fala em solução. Os íons, eles são atraídos pelas moléculas da água. A água não se quebra, né? Não vamos dizer assim, nesse momento aqui, que o hidrogênio sai, o oxigênio sai. Então, a água, ela consegue dissolver a partícula do sal, tá? Do que é colocado como composto iônico. Isso é o fator de Van Hoff. O fator de Van Hoff ele relaciona que em uma solução o número de partículas finais é muito maior que o número de partículas iniciais.
Agora, se você pega um composto, vou mostrar aqui um composto que é molecular. Ó, C6H12O6. Vamos colocar o estado físico aqui, né? Isso aqui é 1 mol dessa substância que vocês, na bioquímica, já conhecem, que é a glicose. Essa glicose, nós vamos colocar também em presença de água. Eu tenho 1 mol de glicose. Eu já faço a perguntinha. Olhando para a molécula de glicose, qual é o metal que você enxerga lá? É carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem algum metal? Não. Então, o composto não é iônico. Então, para ser iônico, JP, tem que ter presença de um metal. Se não tiver metal, não tem como ser um composto iônico. Metal com ametal. É um composto molecular. Por quê? A formação de moléculas envolve ametais e hidrogênio, formando um composto que não tem geração de cargas, nem positivas e nem negativas. Olha o que vai acontecer. C6H12O6. O6. E entre parênteses, coloco aquoso. E aí? O que é que você observou lá? Que a molécula continuou do mesmo jeito e o início. Então, aqui você tem 1 mol de glicose, mesmo que tenha a presença da água para dissolver. Então, simplesmente, a glicose, ela sofreu uma dissolução. Ela foi dissolvida por meio da água, mas não gerou cargas elétricas. Pegou açúcar, né? Tem outros compostos polissacarídeos, coloquei em contato com a água, mexeu, e aí você vê que houve só uma dissolução. O açúcar dissolveu. A molécula inicialmente é a mesma finalmente, e não tem formação de íons, como nos compostos iônicos, né? E neste caso aqui você tem 1 mol, 1 mol. Então, o I passa a ser quanto aqui? Passa a ser 1. Porque você tem 1 dividido por 1. E quando você tem 1 dividido por 1, o I passa a ser 1. Esse é o fator de Van Hoff, considerando que essa glicose ela esteja 100% o quê? Dissolvida em água. Tá? Então, quando o composto for molecular, eu não tenho formação de íons. Então, o I sempre vai ser 1. Tá? O composto iônico, não. Eu tenho fatores de Van Hoff diferente, porque depende do composto iônico, da quantidade de íons que se formam. Por isso é necessário conhecer o composto iônico e fazer o balanceamento das equações, para determinar quantos cátions, quantos ânions, conforme exemplos já atribuídos aqui. Então, o composto molecular, simplesmente, quando ele cai em água, ele não vai sofrer dissociação em formação de íons, muito pelo contrário. Agora, vamos aqui. Quando o grau de ionização de uma substância for 80%, e aí eu pego K3PO4. Fosfato de potássio. Fosfato de potássio. Esse é um sal que, quando nós colocarmos aqui em água, ó, vamos colocar em água. Então, eu tenho aqui o quê? 1 mol desse sal. Está em contato com a água. Agora, tem metal aqui nesse sal? Tem. Quem é o metal? Potássio. Então, qual é a carga do potássio? Agora começa a exigir da gente mais cuidado, porque o 4 não pode subir. Porque o potássio ele pertence à família dos metais alcalinos. Então, a carga dele, ou NOx, é mais 1. O 3 sobe. Se o 3 sobe, o grupo do fosfato é 3 menos. Então, você acaba formando o grupão do fosfato. Mas eu não posso subir o 4 para o potássio, porque o potássio não tem carga 4. Ele tem carga mais 1. E aí ficou assim, ó, queridos.
K, o mais 1, o PO4 menos, e aqui mais. Só que é mais quanto o potássio? 1. O fosfato, o PO4, qual é a carga dele? 3. Olha lá que beleza. E aí? Solução aquosa, solução aquosa. 1 mol do sulfato, do fosfato de potássio. Quantos potássio? 3. Balanceando, fazendo o balanceamento. Tudo beleza? Ó, 3 potássio. Quantos grupos fosfato? Não vai dizer que é 4 grupos fosfato, só se tivesse um parêntese lá fora, tá? Se fosse assim, ó, PO4 e o 4 lá fora. Aí seria 4 aqui. Mas o 4 ele tá fora do parêntese, então não preciso dizer que é 4. E sim vai ser quanto? 1 mol. Tudo bem? Então tá balanceado. Aqui eu tenho 1 mol do sal. Aqui você já tem 3 mol. Aqui você tem 1 mol. Beleza? Certinho? Só que o sal se encontra quantos por cento dissociado? 80%. E aí? Significa dizer que 3 vezes 80%. 1 vezes 80%. Então, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte, ó, 3 vezes. O que é 80%? É 0,8. Tá vendo? Quando é diferente de 100%, se é 80%, o que é que você fez aqui para poder chegar a 0,8? Você pegou 80 e dividiu por 100. O que é que você encontrou? 0,8. Então, faça assim quando aparecer. O grau de ionização, tá? Ou o grau de dissociação, você divide por 100. Então, 3 vezes 0,8, mais 1 vezes 0,8. E aqui eu tenho quantos por cento? Eu tenho 80%, né? Que corresponde a 0,8. Então, eu também tenho 1, né, vezes 0,8, que é 80% dissolvido. Se resolver essa continha aqui, deu 2,4. Essa continha aqui deu 0,8. Agora, para somar isso aí, nós temos um total de 2,4 mais 0,8. O que é que nós vamos ter aqui a princípio? 2,4 mais 0,8. Nós vamos ter 3,2. Certo? Nós vamos ter 3,2. Professor, mas o I é só isso, então? 3,2? Eu somei aqui 2,4 mais 0,8. E 3 vezes 0,8, que é 80%. Eu coloquei 0,8, deu 2,4. 1 vezes 0,8, que corresponde a 80%, deu 0,8. Somei, deu 3,2. Não. Mas agora analisa. Quantos por cento? 80. Quantos não foram dissociados? 20. Certo? Então, não foram dissolvidos. Olha aqui. Então, eu tenho 20% não dissociados. 20% não dissociados. Então, tem que somar mais 0,2. Por quê? O grau de dissociação é 80%. Então, eu tenho 80% do potássio, que dá 2,4, 80% do fosfato, que dá 0,8. E os 20% que estão lá dentro da solução, que também não sofreram dissociação, que o sal está assim, juntinho também, ó. Estou fazendo isso aqui como se fosse dentro do copo. Ó, não sofreu dissociação. Entende? Ó, K3PO4. Então, está dentro da solução. Existe também várias outras substâncias de fosfato de potássio que não sofreram dissociação em formação de cátions e ânions. Então, meus queridos, para determinar o grau de fator de Van Hoff, então eu vou ter, o fator de Van Hoff é
2,4 mais 0,8 mais os 20%. O que é 20%? Vou deixar aqui anotadinho. Ó. O que é que são os 20%? Você pode fazer direto, dá 0,2. Então, o I, que é o fator de Van Hoff, 2,4 mais 0,8 mais o que ainda encontra-se em ser dissolvido, 0,2. Então, o fator de Van Hoff, 2,4 mais 0,8, deu quanto? 3,2. E quanto que é 3,2 mais 0,2? 3,4. Professor do céu, o que é isso? Não, senhor, não se assuste. Não quero que ninguém corra, só aproxima. É interessante, né? Principalmente nós da farmácia, da fisioterapia, precisamos dessa junção de química, de física, de biologia, biofísica, bioquímica, por isso nós estamos fazendo essa parte com vocês. E não simplesmente só passar teoria. É uma prática que precisa ter paciência. Então, quando, mais uma vez, o grau de dissociação não for 100%, se não for 100%, eu tenho que somar com o que sobra. Então, o inteiro é 100%. 80% está dissolvido. E 20% não dissolvido. Então, meus queridos, ó, 2,4, 80% em cima. Seria 240, né? Aí eu dividiria também tudo por 100. Então, dá 2,4. 80% de 1 mol. 1 mol de quem? Do fosfato. 0,8. Somei, deu 3,2. Opa, com um detalhe. Eu tenho que somar agora com 0,2. E 20% é o que ainda resta dentro da solução sem sofrer quebra de cátion e de ânion. Beleza? Essa é a mensagem. Não sofreu dissociação, eu tenho que somar também. Por isso que o fator de Van Hoff é esta relação do número de partículas finais em razão do número de partícula inicial. Então, eu acabo fazendo a diferença, 3,4. Isso é o fator de Van Hoff. Agora, professor, toda vez eu tenho que fazer essas continhas, tal? Sim, mas o fator de Van Hoff, ele criou uma equação para facilitar para vocês, para não ter que estar fazendo dissociação dos sais, para não estar fazendo todo esse esquema. Mas eu sou daqueles que prefiro fazer a demonstração, dedução, do que ficar decorando uma fórmula porque não vai me servir. E eu vou dizer que eu não vou aprender. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui a parte de cima. E vou aplicar a fórmula de Van Hoff. E você vai ver a fórmula de Van Hoff, que diz o seguinte. O I é igual a 1 mais o grau de dissociação ou grau de ionização, Q menos 1. Aí a equação de Van Hoff. Professor do céu. Isso aqui você já sabe que é o grau de ionização. Sempre vai vir em porcentagem. Aí você divide por 100 e encontra 0,2, 0,8. Sempre dividindo por 100, tá? E não colocar o número aqui inteiro, 100, 80, 90. Sempre é o número decimal. E o que é esse Q? Esse Q significa a quantidade. Significa a quantidade de íons. A quantidade de íons. Se fosse determinar aqui o número de íons, ó, 3 mais 1, o que passa a ser quanto aqui? 4. Tá? Entendeu a relação? Como nós vamos trabalhar para esse mesmo sal aplicando essa regra aqui? Então, o que é a quantidade de íons? Ó, na solução final. Íons finais. Então, eu somo o número de íons que eu tenho. 3 mais 1. Você achou quanto? O Q igual a 4. Tudo bem? Vamos só apagar aqui para jogar na forma, para ver se esse I bate com 3,4. Vamos lá. O I é igual a 1 mais. O grau foi de quantos por cento? 80%.
Então, 0,8. O que você acabou de fazer o cálculo aqui, vale quanto? 4 menos 1 da fórmula da multiplicação. Então, esse Q é a quantidade de partículas na solução, se tratando de íons. Se for molecular, o I sempre vai ser quanto? 1. Vou te dar o exemplo também da glicose, da sacarose, que a gente já tem feito aqui em alguns minutos atrás. O I é igual a 1 mais 0,8. Resolve o parêntese. 4 menos 1. 3. E aí? Primeiro resolve a multiplicação. I é igual a 1 mais 0,8 vezes 3. Dá quanto? 0,8 vezes 3. 2,4. Certo? Achamos lá 2,4. E para finalizar, 1 mais 2,4. O I vale 3,4. E aí? Olha o que é que nós temos aqui embaixo. Tá? 3,4 também do mesmo jeito. Então, nós encontramos, ou fazendo toda a demonstração para eu entender melhor, ou eu vou direto na fórmula e resolvo a parada. É você que vai escolher. Mas eu estou aqui para poder passar para você os dois jeitos. Tá? Então, o grau de ionização, o que depende da substância, é o número de cargas que eu encontro. 3 mais 1 é 4. 4 vezes 0,8. 3,2. 3,2 com mais 20%, que dá 0,2, enquanto 3,4. Tudo bem? E aí, quando você aplica na fórmula, você chega também ao mesmo fator de Van Hoff, chegando a 3,4. Deixa o fator de Van Hoff ali, que está relacionado o quê? Com a quantidade de cargas. Vamos pegar uma outra. O ferro, 2, SO4, 3. Sulfato de ferro, 3. Presença de água. Olha aqui o esqueminha. O 2 sobe. Aqui é 2 menos. O 3 sobe. Aqui eu vou ter mais 3. O que é que você acaba de descobrir? O NOx. Ferro, mais 3. E o grupão do sulfato, que você acabou de ver lá em cima, ó, 2 menos. Não vi demais aqui só para poder, né, mostrar que está separado. Aquoso e aquoso. Agora vamos fazer o balanceamento desta equação. Vamos balancear. Quantos átomos de ferro? 2. Quantos grupos do sulfato? Quantos sulfato? 3. Se for 100%, quanto que vai evoluir? 2 mais 3? 5. Tá? Mas eu não te forneci que é 100%. O grau de ionização, vamos dizer aqui que seja 70%. Tá? Este sal, ele se encontra, quantos por cento? 70% dissociado. Esse é o grau de dissociação. 30% sobrou. Significa que dentro da solução, eu tenho 30% desse sal, ou seja, de 100 eu tenho 30 moléculas, ou 30 substâncias, íon fórmula, e se encontra lá dentro sem sofrer dissolução nenhuma. Porque ele é um sal de pouca solubilidade, vamos dizer assim, em água, né? Pouca, uma solubilidade até considerada, mas pouca no modo de dizer que não é 100%. Vai ter parte que não dissolverá. Joia? Então, vamos aqui. Considera aqui 1 mol. Eu tenho 1 mol vezes 70%. Né? 0,7. Aqui,
2 vezes 0,7. Que é 70% de dissociação vezes o número de partículas de ferro 3 na solução. Mais 3 vezes 0,7, que corresponde a 70%. 2,07. 2 vezes 0,7 dá 1,4. Mais 3 vezes 0,7. 3 vezes 7, 21. Então, quando eu somar aqui, vai dar 2 mais 1, 3,5. Professor, está resolvido isso aqui? Ah, não, senhor. Isso aqui é o I, 3,5. Eu posso dizer que isso aqui é o I 3,5? Não. Não é o I, não. Por quê? E os 30% que está faltando para 100? Como que eu encontro 30%, professor? Qual foi a continha? Você pegou 100, subtraiu de 70. Quanto que você encontra que não se dissolve em água? 30%. Então, você pegou 100 menos 70. Ah, e agora, para achar o I total? Mais 30% é quanto? 0,3. 30 por 100. 3,5 mais 0,3, acredita aqui que vai dar 3 ponto quanto, gente? 3,8. Então, o valor do I ali vai ser igual a 3,8. É o que se pode perceber pela equação de Van Hoff. Será que pela equação de Van Hoff a gente consegue chegar a esse 3,8? Tem que fazer para provar se realmente bate. E outra, desse 1 mol, eu tenho 30 substância dessa aqui, 30% dessa substância, que se encontra lá dentro da solução sem sofrer íons, sem sofrer cargas, formação de cargas, tá? Então, acaba ficando parte sem ser dissolvido. Vamos aplicar aqui rapidinho? Então, I é igual a 1 mais 70%, que é 0,7, vezes o Q, eu somo aqui, ó, 2 com mais 3, dá quanto o quê? 5, menos 1. Ó, 2 com mais 3, dá 5. Então, o Q é igual a 5, certo? Para poder substituir lá na fórmula, que o Q é a quantidade de íons finais que nós temos na solução. Então, 2 com mais 3, finaliza 5. I é igual a 1 mais 0,7, 5 menos 1, 4. I é igual a 1 mais 0,7 vezes 4, dá quanto? 2,8. 2,8. E para finalizar o fator de Van Hoff, dá 3,8. Chuchuzinho? Tudo belezinha? Olha lá o que é que deu. 3,8. Então, eu vejo que fica mais tranquilo você fazer explicativo para compreensão do que você está fazendo. Então, eu quero aprender, eu vou fazer passo a passo. Se eu já sei o passo a passo, eu aplico fórmulas, porque fórmula é o que não falta dentro da área das ciências, da natureza. Então, fórmula é decoreba. Então, a gente guarda, porque a gente pratica. Mas quando eu vejo que não tem obrigação nenhuma de decorar fórmula, eu resolvo ou os problemas por uma interpretação lógica ou regra de 3. Vocês sabem muito bem disso, tá? Ficou tranquilo para vocês? Eu preciso de um composto iônico, determinar os íons em solução, vejo qual é o total de partículas finais que eu tenho e relaciono com a quantidade inicial do composto. E observando se 70%, 80%, 100% dele se encontra ionizado ou dissociado. Vai depender do composto que virá. Certinho, galera? Tá facilitando, né? Estou gastando aí mais tempo nesses exercícios aqui, né, explicativo, porque quando eu liberar a lista de exercícios, vocês vão treinar em cima desse cálculo de pressão osmótica. Tudo isso, gente, dentro de pressão osmótica, tá? Deixa eu mostrar para vocês esse ácido aqui, ó. O ácido clorídrico. Esse é o ácido clorídrico. Ele
está no seu estado líquido, tá? E aí tem a presença de água. E vem a pergunta: você está no laboratório, recebe ácido e água. Tanto faz ou não? Você, como acadêmico, por várias experiências em laboratórios, deve se atentar a isso. Um erro de colocar invertido pode sofrer consequência. Você pode ter problemas sérios de saúde, inclusive uma explosão ali de uma reação violenta e queimar o nosso rosto. Então, quando eu tenho ácido e água, tem aquela frase, ele em cima dela, certo? Então, é uma dedução, ele nela. Se você colocar ela nele, vai dar uma reação violenta, liberar bastante gases que são tóxicos, e se você não estiver preparado, mesmo pela a tua ingenuidade de colocar ali achando que estava fazendo certo, então por isso que a gente tem que ter os equipamentos de proteção individual. Nós temos que estar amparados com incidente de laboratório. Óculos, luva, máscara, o avental, cabelo preso, para evitar desses acidentes que são muito perigosos. Liberou gases, te irrita os olhos, pode queimar a tua pele com esse ácido que pode espinar para fora. E aí você tem que correr para onde? Chuveiro de emergência, lava olhos. E aí temos que encaminhar você para uma unidade de saúde, porque o laboratório não tem como tratar. A gente tem um procedimento mais emergencial, de cuidar dessa parte e depois encaminhar para uma unidade de saúde. Então, dentro do laboratório, onde vocês estiverem, muito cuidado quando se trabalhar com ácidos e água. Então, primeiramente, você vai colocar quem? Ele em cima dela. Então, você vai preparar um recipiente com água, vai preparar o recipiente, seja o becker, seja a proveta, o balão volumétrico. Então, primeiro você coloque a quantidade de água dentro do recipiente. Se é 200 ml, 300 ml, conforme o roteiro, coloque a água. E depois é que você adiciona o ácido. Tá? Então, por isso que é ele nela. Ele nela. Então, aí quando chega o ácido, nós temos a água para poder sofrer junto à reação de ionização. Então, agora o ácido ele vai ser ionizado, porque ele é líquido, ele vai sofrer uma dissociação. Às vezes, algum autor fala aí dissociar, outros falam ionizar, eu particularmente falo ionização, porque vai ter um grau de ionização muito forte, de 97%, esse ácido é muito forte, o ácido clorídrico, e aí, quando em água, faz uma solução eletrolítica também, mesmo que é um composto molecular. Então, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Cadê o metal? Não tem. É iônica? Não. Ou valente, né? Ou molecular. É uma substância molecular, ou uma molécula. E aí forma H mais Cl-. Entre parênteses, aquoso. Um mol de H+, e um mol de cloreto. Se tiver 100% ionizado, 1 mais 1, 2. Então, o I passaria a ser 2. Mas, esse ácido aí, o grau de ionização dele, 97%. Chuta aí, JP, que seja 97%. Significa que quase 100. Então, tem 3% de HCl dentro da solução sem sofrer ionização. Lembra? Então, se eu tenho aqui 1 mol desse ácido, então vou multiplicar por 97%. 0,97. Essa é a quantidade inicial. Só que aqui eu tenho 1 vezes 0,97 mais 1 vezes 0,97. É 1 para 1. Somando tudo isso aí, eu tenho 0,97 vezes quanto? 2, né? Ou soma. 0,97.
2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Ah, professor, o fator de Van Hoff é 1,94? Não. Se fosse 100%, seria. Mas ele está aqui mostrando que é 97%. Então está faltando quanto? Ó, se 100 eu tiro 97, sobra quantos por cento? 3%, né? Se sobra 3%, olha o que é que você tem que somar mais ainda. 3%. Então aqui eu venho e somo mais 0,03. E nós vamos encontrar o total de I, que é o fator de Van Hoff. 4 mais 3, 7. 9 mais 0, 9. 1 mais 0, 1. E o I passa a ser 1,97. Esse é o fator de Van Hoff. E não parar aqui e dizer que é 1,94, esse vermelho ali. 1,94. Não pode ser porque ele não é 100% ionizável, mas é um ácido muito forte, tá? Soma com 0,03 que você totaliza 1,97. E deixo até as moléculas aqui juntas, né? A gente ver aqui o copão, como sempre eu costumo mostrar. Pode ser o Becker, para vocês entenderem que ali é dentro da solução. Aí eu venho e mostro que tem o HCl aqui, que não dissociou. Digamos que tem uma outra molécula por aqui também que não sofreu dissociação. Tem outra molécula por aqui. Entende? 30% dessas moléculas de ácido clorídrico, elas estão dentro da solução sem sofrer ionização. O H+, e o Cl-. H+, Cl-. Mas é uma boa condutora de eletricidade. E se aplicar a fórmulazinha aqui para resolver, sem dúvida, chega também ao fator de 1,97. I é igual a 1 mais 0,97%. O que? 1 mais 1 dá 2. 2 menos 1. Uai, professor, o que 2? Sim. 1 mol com mais 1 mol, eu acho o quê? Então, o Q, nesse caso aqui, passa a ser 2. Tá? O número de partículas finais, 2. Por isso que eu jogo aqui, 2 menos 1. I é igual a 1 mais 0,97 vezes 1. 2 menos 1 dá 1. Resolvendo isso aqui, esse vezes esse dá 0,97, mais 1, 1,97. E aí? Mesmo valor que a gente tem encontrado na explicação da lei da diluição desse ácido em água. Tudo bem, pessoal? Isso é determinar o fator de Van Hoff, utilizando a regra ou a explicação aqui do quadro. Espero aí ter contribuído bastante com essa parte para vocês, de quantos por cento está ionizado, quantos por cento não sofrer ionização, como determinar o fator de Van Hoff, tanto para um composto que seja molecular ou um composto iônico. E aí eu volto e passo para vocês a fórmula final da pressão osmótica. Em várias aulas nós temos falado sobre a pressão osmótica, representada pela letra π, e agora eu finalizo colocando essa fórmula para vocês. Não adianta simplesmente calcular a pressão osmótica lá na equação de Clapeyron, usando a equação de Clapeyron dos gases, se não levar em conta o fator de correção de Van Hoff, que é o I. Então, a substância citada no exercício ou trabalhada no laboratório, ou que seja iônica ou que seja molecular. Aí precisa fazer o cálculo do I. Belezinha? Então, eu tenho pressão osmótica, molaridade, beleza? Mol por litro, constante real dos gases, temperatura em Kelvin, vezes o I. Vezes o I.
e o I é o fator de Van Hoff. Então, tem todos aqueles mecanismos para trás para você chegar a explicar como chegar à pressão osmótica. Olha lá a pressão osmótica. Cada letrinha dessa você sabe como determinar. Pressão osmótica, ATM ou milímetro de mercúrio, ou até a pressão em nível de quilopascal, você vai depender do exercício. Molaridade aqui sempre em mol por litro, tá? Isso aqui é sempre mol barra L de litro. Constante real dos gases vai depender da pressão, tá? Temperatura aqui sempre vai ser em Kelvin. Tem que somar com 273 a temperatura em graus Celsius. E o I é o fator de Van Hoff, né? Van Hoff. E aí você já tem como encontrar o I, tem como mexer nessa concentração molar. Essa concentração molar, você viu que nós temos em aulas anteriores algumas relações de como chegar, e o R é fixo, e depende da pressão osmótica. E nessa parte aí que a gente está aplicando a fórmula, gostaria de resolver um exercício, aplicar a fórmula para vocês em um exercício, tá bom? Vamos aqui, então, agora começar a pensar em exercício, como que pode vir, e a gente aplicar para resolvê-los. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Vamos imaginar aqui algumas situações sobre exercício. Eu até em outra aula vou trazer alguns exercícios para a gente aplicar, tá? Nesse momento aqui, vamos considerar que a concentração de sódio, considere a concentração do cloreto de sódio na água do mar, 0,4 mol por litro. Qual será a pressão que deve ser aplicada para dessalinizar a água do mar a 27 graus Celsius? Então, ele fornece alguns dados. Concentração do cloreto de sódio na água do mar, 0,4 mol barra L de litro. Temperatura, 27 graus Celsius. Ele fornece a temperatura em graus Celsius. Pede para determinar a pressão osmótica. Pede para determinar a pressão osmótica para dessalinizar um pouco esta água do mar, como nós já comentamos em aulas anteriores, que é diminuir um teor de sais, deixando a água mais potável para o consumo, tudo bem? E com isso, ele fornece também a constante real dos gases, 0,082 ATM L menos K vezes mol menos. Isso aqui, gente, é a constante real dos gases, ou seja, mostra que a pressão tem que ser em ATM, o volume tem que ser em litros, a temperatura em Kelvin e a concentração ela tem que ser expressa em mol por litro. Então, a constante real dos gases aqui, ela vem citada, né? 0,082. Vamos usar o 0,082. A pressão, quando determinar, vai ser dada em ATM também, para ficar de acordo às unidades, né? Você pode até simplificar. Tudo bem? E agora? Falta aplicar na fórmula da pressão osmótica conforme está aqui. Precisamos substituir. Ele quer a pressão osmótica. Aqui, repete. A concentração molar, vale quanto? 0,4. O R, 0,080
Temperatura em Kelvin. O que é que você tem que fazer para achar a temperatura em Kelvin? 27 graus, vamos somar com 273. Sempre somado com zero absoluto. Deu quantos Kelvin? 300. Certinho? Então, você tem que fazer isso. Converter. Achar a temperatura em Celsius? Beleza. Professor, e se tiver já dado em Kelvin? Utilize em Kelvin. Não tem que converter mais nada. Ah, mas se tiver em Fahrenheit? Opa, tem que converter para Kelvin. Aí você tem que aplicar as relações de escalas termométricas. Quanto que é o TK? Presentinho. E agora, e o I? O I é o fator de Van Hoff. E como que nós vamos encontrar esse fator de Van Hoff, professor? Aplicando a relação. Olha só quem ele forneceu para nós. NaCl. Então, para dissociar o NaCl, você tem Na mais, Cl menos. Ele está no estado sólido, agora ele está no estado aquoso. No estado aquoso, porque colocamos o sal em contato com a água para dissolver. Certo? Você sempre tem que estar fazendo aquele esqueminha lá, para poder encontrar as cargas. Balanceando, aqui é 1 e aqui é 1. Então, se eu somar 1 mais 1, o Q vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Ali ele não disse para mim se está 20%, 70%, me deu o grau de ionização. Então, subentende 100%. E aplicando, o I é igual... Quanto que vale o I? Né, para aplicar ali o fator de Van Hoff. Então, o I, considerando 100%, 1 mais o grau de ionização, Q menos 1. O I é igual a 1 mais... Se eu considerar 100%, considerar 100% aqui, ó, fazendo aqui, 100% vale quanto, gente? 1. E considerar 100% vezes o quê? Vale quanto? O quê? 2. Menos 1. O I é igual a 100%. Dá 1. 2 menos 1. Resolve isso aqui para nós. Quanto que deu? 1. 1 vezes 1. Dá 1. Mais 1. Dá quanto? 2. Então, quanto você acaba de encontrar para o I? 2. Considerando que o grau de ionização, nós fizemos aqui, ó, quando ele não fornecer, é 100% dissociável. Joinha? Então, meus amigos, o I aqui passa a ser 2. A temperatura em Kelvin 300, o R 0,082 e a constante 0,4. Tudo bem substituído. Pegue a calculadora, como o JP vai pegar, e multiplicar usando a calculadora aqui para ganharmos tempo. 0,4 vezes 0,082 vezes 300 vezes 2. É igual, simples demais, hein? Rapidinho terminou. 19,68 ATM. Olha aí. Quanto que é a pressão osmótica? Essa pressão osmótica reversa. Ele falou em dessalinizar a água do mar. Então, faz-se necessário aplicar uma pressão de quase 20 atm. Do lado, analisando aquele sistema que a gente fez em formato de U, do lado da solução que recebeu, por meio da membrana semipermeável, a água. E que naquele momento está muito mais diluída do que inicialmente estava concentrada. Não é isso? Aí aplica a pressão, de um dos lados lá, aplica a pressão e faz com que a água ela volte, né, no sentido inverso. Por isso que é chamado de pressão osmótica reversa.
Belezinha, pessoal? Acredito que até aqui juntamos o conceito de osmose, o conceito de pressão osmótica, o conceito de pressão osmótica reversa, fator de Van Hoff, soluções iônicas, soluções moleculares, mostrando a dissociação desses compostos na presença de água, além de conhecer o grau de ionização ou grau de dissociação desses compostos. No entanto, muita calma e paciência para poder você organizar os seus dados e aplicar em forma de interpretação para resolver os exercícios. Então, vejo que não é tão complicado como às vezes poderiam estar pensando. Beleza? Assim a gente fecha essa parte de osmometria, pressão osmótica, uma propriedade coligativa que está relacionada com o número de partículas do soluto. E que este soluto, quando em contato com o solvente, ele não consegue se volatilizar. Quem se volatiliza são líquidos. E o soluto, ele é não volátil, ele não consegue escapar. Ele fica e o líquido se evapora. E nisso a gente tem as propriedades coligativas relacionadas com a temperatura de ebulição, a pressão de vapor, a temperatura de congelamento, as propriedades coligativas, e a última aqui apresentada, pressão osmótica para vocês. No próximo bloco de conteúdo, eu trago listão de exercício. Vou disponibilizar uns exercícios que a gente possa estar fazendo em cima do cálculo de pressão osmótica e fechando o bloco de membrana plasmática, o transporte de membrana plasmática. O transporte passivo e o ativo, tá? O ativo é a bomba de potássio e sódio. E aí eu estou falando de uma difusão que não gasta energia, conhecida como osmose. Beleza? Um abraço e até a próxima aula. Deixe lá o seu joinha, deixe seus comentários a respeito da aula e qualquer dúvida, anote e depois me chame aí numa live ou no chat para que a gente faça uma outra aula em cima das dúvidas de vocês. Tchauzinho para todos.